Sempre fui o cara que fazia piada na hora errada, que preferia viver o momento a planejar o futuro, que acreditava que a vida era leveza, ou pelo menos devia ser. Cresci ouvindo que eu precisava amadurecer, mas nunca entendi bem o que queriam dizer com isso. Era errado gostar de ver desenho animado aos 20 e poucos anos? Era pecado não querer ter tudo planejado até os 50? Eu só queria viver do meu jeito, sem prejudicar ninguém. Foi nessa fase que conheci a Camila. E não demorou para ela se tornar a exceção à minha regra de viver despreocupado. A Camila era o oposto de tudo que eu era. Ela tinha planilhas para controlar as finanças, cronogramas para a vida acadêmica, metas de leitura por mês. Até o tempo de descanso dela parecia programado. A gente se conheceu num curso extra da faculdade, eu fiz para cumprir carga horária, ela porque queria melhorar o currículo. Lembro da primeira conversa como se fosse agora. Eu cheguei atrasado, sentei ao lado dela e perguntei se a aula era chata. Ela me olhou como se eu tivesse cuspido no café da manhã dela. Mas, por algum motivo, ela riu. E aquele riso dela, foi como se o mundo inteiro tivesse parado por um segundo. Com o tempo, a gente foi se aproximando. Eu gostava de provocar, ela gostava de me corrigir. Começamos a sair para estudar, depois para almoçar, e quando percebi, eu estava esperando ansioso por mensagens dela. Me via revendo o que ia dizer antes de digitar. Me via comprando roupa só porque ela tinha elogiado um modelo parecido. Ela me fazia querer ser melhor, ainda que me dissesse, vez ou outra, que eu era infantil demais para ela. No começo, eu levava na brincadeira. Mas depois de alguns meses juntos, as cobranças começaram a pesar. Você precisa começar a pensar no futuro. Você vive como se a vida fosse um parque de diversões. Você já pensou onde quer estar daqui a 5 anos? 5 anos? Eu mal sabia onde ia almoçar no dia seguinte. Mas mesmo com as críticas, eu tava ali. Tentando. Comecei a levar a sério uns freelas, comecei a economizar, até abri uma poupança para mostrar que eu era responsável. Queria provar para ela, e talvez para mim mesmo, que eu podia ser o homem que ela dizia querer. Mesmo assim, nada parecia suficiente. Teve um dia, por exemplo, que a gente foi num churrasco com os amigos dela. Um pessoal mais sério, sabe? Desses que discutem sobre tesouro direto e criptomoeda no meio do almoço. Eu fiz uma piada boba sobre casamento, tipo, vou pedir a Camila em casamento só para ela organizar a festa toda, e ela me lançou um olhar que gelou minha espinha. Na volta, dentro do carro, ela explodiu. Disse que eu era ridículo, que nunca sabia a hora de parar, que ela sentia vergonha às vezes. Aquilo doeu. Mas eu pedi desculpa. Fiquei calado o caminho inteiro, pensando se tinha mesmo passado do ponto, ou se eu só estava tentando ser eu num mundo onde ela queria que eu fosse outra pessoa. Mas enfim, seguimos. Entre atritos e afagos, entre cobranças e abraços. Até que veio o dia que mudou tudo. Era uma quarta-feira. Final de tarde. Ela me mandou mensagem pedindo para encontrar no parque perto da casa dela. Aquele tom direto, quase frio. Fui achando que vinha mais uma conversa sobre nossa diferença de mentalidade. Mas não era isso. Quando cheguei, ela estava sentada num banco, com os olhos vermelhos. Nem me deixou perguntar nada. Eu tô grávida, ela disse. O mundo girou. Literalmente. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim ficou leve. Eu ia ser pai? Não sabia se era felicidade ou pânico. Mas eu lembro de segurar a mão dela e dizer, com toda a certeza que tinha naquele momento, a gente vai dar um jeito, Camila. Eu tô aqui. Ela não respondeu. Olhava pro chão. Disse só. Você não tem maturidade para isso. Foi como se uma lâmina invisível tivesse cortado o ar entre nós. Tentei argumentar. Disse que podia mudar, que ia trabalhar mais, que eu queria essa criança, queria ela. Mas ela balançou a cabeça, murmurou algo como não é tão simples assim, e foi embora. Nos dias seguintes, tentei falar com ela. Liguei, mandei mensagens, até fui na casa onde morava com a mãe. A mãe disse que ela tinha viajado. Não disse para onde, nem por quê. Era como se tivesse entrado num portal e desaparecido. Sem resposta. Sem explicação. Sem despedida. A sensação foi de luto. Mas um luto confuso, porque a pessoa não morreu. Só decidiu sumir. E junto com ela, levou um pedaço da minha história. Da minha chance de ser pai. Da minha chance de provar que, talvez, o tal imaturo também sabia amar. Os meses passaram e a dor foi virando silêncio. Comecei a trabalhar mais, me afastei de amigos, entrei num modo automático.
Até que um dia, um amigo em comum me mandou uma foto. Era o perfil do Instagram dela, agora com outro nome de usuário, outra cidade na bio. Postava frases motivacionais, fotos de paisagens, selfies com filtros pesados. Nenhuma menção à gravidez. Nenhum sinal de criança. Aquilo me abalou. De novo. Porque se ela teve a criança, onde está? E se não teve, por que não me disse nada? Eu merecia saber. Merecia estar ali. Ou pelo menos, merecia a verdade. Mas ela preferiu o silêncio. Hoje, depois de tudo, eu entendo. Nem todo mundo lida bem com o medo. Nem todo mundo é forte o suficiente para ficar. Às vezes, fugir parece mais fácil do que encarar as consequências. Mas foi isso que me fez entender o verdadeiro significado de maturidade. Maturidade não é saber usar Excel. Não é ter um plano de carreira até os 60. Não é parecer forte nas redes sociais. Maturidade é olhar nos olhos de alguém e dizer, eu errei. Ou, eu não dou conta, mas preciso de ajuda. Maturidade é assumir as consequências do que a gente faz, e do que a gente sente. Ela dizia que eu era imaturo, mas quem sumiu foi ela quando engravidou. E eu? Eu fiquei. Fiquei com as dúvidas. Fiquei com o vazio. Fiquei com a vontade de ser pai de uma criança que talvez nunca vou conhecer. Mas também fiquei com a consciência tranquila. Porque naquele parque, quando ela me deu a notícia, eu escolhi ficar. Eu escolhi cuidar. Eu escolhi amar, do meu jeito, mas escolhi. Se isso é imaturidade, então talvez o mundo esteja precisando de mais gente imatura.